Aí. Olá, pessoal, uma ótima noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu tô aqui me organizando, arrumando uma forma que fique bacana para vocês conseguirem visualizar. Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas. Lisandra, seja bem-vinda. Ingrid, seja bem-vinda. O pessoal tá entrando. Uma ótima noite. Tem uns aqui que tá com os nomes que não é o nome da pessoa, né? Mas sejam bem-vindos, bem-vindas. Tô muito feliz na participação de vocês hoje dessa live. Uma live aí muito importante, que eu tenho certeza que vai ajudar muitos e muitas aí, né? Que tem criança com transtorno do espectro autista, que assim como eu tenho filho, né? Dentro aí do espectro, que muitas vezes se sente perdida, como que eu posso ajudar o meu filho, como que eu posso aí contribuir com a aprendizagem dele, né? Seja bem-vinda a Nícia, a Carla, a Andrea, tá passando rápido aqui, não tô conseguindo acompanhar, a Vera, a Ana, não sei se eu já falei pra Lisandra, também seja muito bem-vinda, aqui tá a Hélia também, muito bem-vindos, bem-vindas. Acho que a minha amiga já chegou, deixa eu dar uma olhada, ela já tá aqui. Eu já vou aceitar a Camila, né, minha companheira aí de caminhada. A Alessandra também, seja muito bem-vinda. Então, pessoal, antes de eu chamar aqui a Cá para participar com a gente, eu vou me apresentar, né, para quem é novo aqui no meu Instagram, no meu canal. Eu vi que tem algumas pessoas que, né, eu já dei aula aqui. Sejam todos aí, então, bem-vindos, né? Essa noite aqui, essa semana, na verdade, eu preparei 2 lives, uma falando sobre autismo, que foi lá no meu canal do YouTube. Quem não pôde acompanhar, ficou gravado, né? Eu tentei fazer aí um conjunto de lives que pudesse ajudar vocês, complementar, né? Então, a primeira foi sobre autismo, tá, a Gina Rocha, seja bem-vinda, Alessandra. Então, essa primeira live eu falei um pouquinho aí sobre as características do autismo, como que você, professor, você pode contribuir com crianças, com jovens dentro do espectro, como, né, você que tem um filho pequeno, ou professores da maternal, do pré, como que você consegue sinalizar, identificar o autismo. Para quem é pai também, né, às vezes pai de primeira viagem, o filho já mostra ali indícios, né, de ter o autismo, já está inserido aí nesse transtorno. E quando a gente consegue identificar já de pequeno, como foi o caso do meu filho, né, com 1 ano e 5 meses, eu já consegui identificar aí algumas características do transtorno, é muito mais fácil para você fechar o diagnóstico, né? Então, a primeira live, ela teve esse objetivo, né, ela foi de 1h30 mais ou menos aí, lá no YouTube, com slides para vocês irem acompanhando. Não coloquei todas as características, mas eu coloquei aquelas que é muito mais fácil da gente conseguir identificar. Josi, seja muito bem-vinda. Deixa eu ver quem mais. A Gi Rocha. Então, meu nome é Andrea, eu sou professora, pedagoga, neuropsicopedagoga clínica, e a minha amiga Camila, né, que eu vou estar apresentando aqui para vocês, ela também é pedagoga, com diversas especializações aí dentro do espectro autista, com crianças, né, com deficiência. A gente trabalha com crianças com deficiência no nosso dia a dia. E ela também, assim como eu, é mãe de uma criança com TEA, né? Então a gente vai estar apresentando aqui para vocês sugestões, não somente como profissional, mas também como mãe, né? O que a gente fez e faz na nossa prática, no nosso dia a dia, que contribui com a aprendizagem dos nossos filhos, tá bom? Já vou chamar aqui a Cá para ela entrar, pra gente não perder tempo. Ai, o que eu fiz aqui, meu Deus? Tô chamando outra pessoa, pai amado. Calma, gente, falha técnica, acho que a Cá caiu. Só tá aparecendo a Carla pra mim, acho que a Camila caiu. Eu vou esperar ela retornar. Denise, seja muito bem-vinda. Então, pessoal, enquanto a Cá volta, o que a gente vai estar falando nessa live, né? O que a gente preparou, então, para dar um norte aí para vocês no processo de alfabetização. Lembrando, gente, que a etapa, né, as etapas aí da alfabetização, ela é complexa não somente para uma criança atípica, né, ou neurotípica, como a gente chama, mas para uma criança também típica.
né? Então, as dificuldades que uma criança típica ou atípica apresentam, elas vão ocorrer em todo o processo de alfabetização. A diferença, né, de uma criança, por exemplo, com autismo, de uma criança, né, que a gente chama aí normal, uma criança típica, é aquela que vai ser o processo. Como que este processo irá ocorrer? Eu vou adiantar as etapas? Não, eu tenho que começar pelo básico, né? E hoje a gente vai apresentar para vocês o que é essa pré-alfabetização. Como que eu preciso desenvolver habilidades fundamentais para que o processo de alfabetização ocorra. Um dos livros que nós vamos utilizar, a gente trouxe alguns, mas um deles é esse da Magda Soares. Aí vai ter gente que vai falar assim, como assim? Mas eu utilizo isso daqui para o meu dia a dia, para os meus alunos. O que a Magda Soares, o que a aprendizagem aí voltada, né, para a criança típica tem a ver com uma criança típica? Tudo, gente. Né? Ela é apenas uma criança que a forma de aprender é diferente. A forma como a gente vai abordar as metodologias, sejam elas fônicas, tradicionais, enfim, ela é diferente, né? Então, é isso que a gente... Ah, ela voltou. Então, é isso. Então, a gente vai falar um pouquinho o conceito de alfabetização, quais são os pilares aí da alfabetização. Ela recusou? Como assim, cara? Você me recusa? Coloca de novo ali para mim, que eu não estou conseguindo te chamar. Tenta aceitar aqui para mim, por favor. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho o que é a alfabetização, quais são aí as bases, né, os elementos fundamentais da alfabetização, que é importante, né, para a aprendizagem dessa criança. Lembrando, gente, eu vou colocar só um parênteses aqui. Hoje, a gente não vai falar de letramento, né, porque senão ficaria gigante aqui a nossa live. Mas a gente vai falar aí do ler e escrever, tá? Outro ponto que a gente vai estar apresentando são essas habilidades. Quais são as habilidades necessárias para que essa criança, então, consiga compreender o método, a consciência fonológica, né? E tanto... Oh, meu Deus, não está indo, cara. Não sei o que está acontecendo. O dela está caindo. Foi? Ah, foi. Que susto, eu pensei que tinha caído de novo. Seja bem-vinda, Cá. Se apresente para o pessoal. Boa noite. Eu estava aceitando, eu aceitava, caía, eu apertava alguma coisa que eu saía. Que recusava. Saía, entrava e assim ia. Boa Aliás, noite, ela vai estar sozinha hoje. Mas eu estava falando aqui um pouquinho para o pessoal como que, né, o que a gente vai estar trabalhando no dia de hoje. Apresentei aqui o livro da Magda. Um outro livro, gente. Eu sempre dou sugestões de livros, esqueci de pegar os outros, mas só para quem está aqui, né, já ir se preparando, porque, gente, não tem como você ensinar crianças sem ter autores aí que vão estudar essas temáticas, né? Autores que já trabalham, porque, né, eles têm que estar ali no chão da escola. Só teoria não adianta, tem que ter essa prática. Um outro livro que a gente vai também se basear esse daqui, Ciência para a Educação, do Robert Lente. E o mais recente aí, que eu peguei na minha aquisição, é esse aqui, ó. O Cérebro da Criança, tá? Tudo isso, gente, com a neurociência, né? Não tem como você falar de aprendizagem, principalmente nos dias de hoje, principalmente pela gama de dificuldades que a gente tem, sem utilizar a neurociência, né? Ô, Kátia, tem alguma interferência aí de barulho? Tem alguma coisa próxima de você? Não. Estranho. Não. Ok, então vamos começar, pessoal. Kátia, apresenta, eu falei bem breve assim, o seu currículo, mas se apresenta para quem não te conhece, para a gente já começar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Camila. Eu escutei a Andréia me apresentar. Eu sou professora, eu sou pedagoga, né? Tenho a formação no AE, no TEA, tenho como psicopedagoga, como neuropsicopedagoga, né? Em algumas outras áreas que não inclui a educação especial, tenho na educação inclusiva, aí a gente tem na alfabetização, que acaba sendo um casamento, porque para trabalhar com a educação inclusiva, a gente acha que é só ter vamos dizer assim, as especialidades na educação inclusiva, mas as outras áreas também é importante, porque depois, no final, tudo acaba sendo o quê?
um casamento de todas as áreas para fazer um resultado de verdade e uma inclusão de forma efetiva, né? Então, somos algumas áreas aqui, de alguns Perfeito. cursos. Deixa eu só dar aqui boa noite para Melhorou, Alessandra. Andréia? Melhorou. Aqui tá como Nega, Ju, Fabiana. Gente, se eu estiver lendo errado aqui, me perdoem, mas é que tá bem rapidinho. Augusto, Carol, a Ângel. Não estou conseguindo acompanhar todo mundo. Mas sejam todos, a Deia, que eu acho que é a minha xará, né? Uma ótima noite para você, a Ana Helena, a Dani, Daniela, a Josi, sejam todos e todas, né? Muito bem-vindos. Vai ter um monte de gente pedindo convite. Gente, eu não consigo colocar várias pessoas aqui na live. Mas vocês podem colocar as perguntas de vocês, conforme a gente for apresentando aqui, tá bom? Podem perguntar à vontade. Hoje a gente está aqui para vocês, tá bom? Coloquem, né? Se é professor, se é pai, né? Se é conhecido de alguém, se é estudante, porque é muito importante a gente saber, né, Andréia, qual é o público, né, que nós vamos conversar um pouquinho hoje, né? Qual é o interesse, né? Porque às vezes a gente vai falar aqui, vocês querem saber um pouco mais, né? Coloque aí no chat pra gente, né? Quem é mãe de criança com autismo, você é professor, né? E aí vocês vão colocando também pra gente poder ir direcionando, né? Porque pai vai ter uma visão, mãe vai ter outra visão, né? Então a gente vai aí direcionando, tá bom? A Pedrina, ó, a Mandita colocou auxiliar de criança especial, muito bem. E aí o pessoal vai colocando, eu vou falando, tá? Eu ia falar alguma coisa, mas já esqueci. A minha atenção compartilhada tá ruim hoje. A Fabiana é professora, lembrei, Fabiana, você colocou professora? Eu queria já, né, no primeiro momento aí, dar parabéns para todas e todos os professores, as meninas aqui da IF, acho que algumas eu já devo ter dado aula para elas. A Josi falou que é professora, mas não teve conhecimento. A Andréia é professora de educação infantil. Andréia, a gente vai falar bastante coisa que você, que é professora de educação infantil, precisa e deve trabalhar. Gente, quem eu já dei aula aqui, né, pela IF, sabe que eu pego muito na tecla das professoras de educação infantil. Porque vocês são a base de tudo, gente. Nós, né, eu, até pouco tempo, fui professora aí, TEB 1, né, era amiga aí da casa na mesma escola, agora a gente foi para outros caminhos, ainda sou TEB 1, mas agora focando as crianças com autismo. Agora eu trabalho com crianças, né, do primeiro aninho, processo de alfabetização. Então, vendo dificuldades de muitos colegas, vendo dificuldades de muitos profissionais, a gente resolveu fazer essa live. Mas já vou contar uma novidade, um spoiler aqui. Sobre a alfabetização, gente, não vai ser apenas essa live. Nós vamos colocar aqui uma sequência de lives voltadas para a alfabetização. Por quê? Ó, a Vera Lúcia colocou que é mediadora de crianças com deficiência, muito bem. A Mandita falou que é aluna de pedagogia e pretende se especializar em criança especial. Então, vai se apaixonar. Nós somos, né? Muito. A Juneira colocou aqui que ela é professora de educação infantil e estudante de pedagogia. Perfeito. Então, gente, como eu disse para vocês, né, colocando alguns spoilers, nós vamos fazer algumas lives. Por quê? É um conteúdo que não dá para a gente trabalhar em uma hora. E a gente percebeu que, para a gente apresentar para vocês todas essas etapas, todos esses elementos, não dá tempo. Então, hoje a gente vai iniciar falando de todas essas habilidades aí que são fundamentais para a pré-alfabetização, né? Então, quem está no pré-1, pré-2, é fundamental você trabalhar com as crianças essa habilidade. Isso não quer dizer que a professora do primeiro ano, do segundo aninho, não vai trabalhar, porque uma vai complementando a outra, tá? Paulinha, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui, a Alessandra também é professora de educação infantil. Aí, amigo, eu acho que tem alguma coisa só dando interferência. Será que é o meu? Será que só eu tô sentindo, gente, esse barulho? Ficou ouvindo? Então, ó, eu ouço, mas é só quando, assim, por isso que eu perguntei se melhorou. Eu só ouço quando você fala, porque aqui não tem nenhum aparelho, não tem nenhum aparelho ligado, Dé. Ai, Jesus. Parou.
Muito A louco. Josi entrou, ó. A Josi é uma professora amiga minha, que nós trabalhamos na rede também, né? Na rede onde você está hoje. Ela também é uma professora, ela é mediadora, também trabalha com inclusão, também ela acabou de entrar. Então, seja bem-vindo, minha parceira aí de profissão. Então, vamos lá, sem mais delongas. Então, pessoal, boa noite para todos que estão chegando. Professor de Educação Infantil, PEBU, professoras aí mediadoras. E aí eu já começo com a palavra-chave. Eu vi que algumas pessoas colocaram aqui nos comentários criança especial. Então, ó, vamos lá. Para quem já foi minha aluna aí de pedagogia, quando a gente fala um pouquinho, né, dessa parte da adaptação, como lidar com crianças com deficiência, desde 2010, agora me fugiu da memória, nós temos aí uma lei que é chamada Lei da Educação Especial e Inclusiva, né, que vai falar, o áudio está ruim? Será que é o meu áudio? Eu vou, é porque eu tô, deixa eu ver se, eu não sei, gente, que pode, melhorou, gente? Tá dando uma microfonia bem no finalzinho. É. Complementando a Andréia vai dizer que mudou a nomenclatura, tá? Então nós não dizemos mais, né? Criança Fala mais criança especial, criança com necessidades especiais, né? O correto é criança, jovem com deficiência, criança, jovem com TDAH, criança, jovem, né? Amigo, acho que não é o meu, não, é o seu mesmo. Alguns tá com som bom, outros tá com... Ou é a internet, não sei, gente. O que pode ser? Pessoal, vocês que nos ouvem, quando eu falo, vocês sentem essa microfonia? É que é um barulhinho de fundo, amiga, mesmo você estando em silêncio. Parece que tem alguma coisa ligada. Você tem um fone aí? Você consegue um fone? Porque às vezes o fone acaba ajudando. Né? Deixa eu ver se vai melhorar aqui. Então, né, só para finalizar essa parte, aqui, gente, não é correção, é aprendizagem, tá? Porque a gente precisa sempre aí estar aprendendo, buscando aí as novas mudanças. Quando a gente fala em educação especial, a gente tem que entender que constantemente vão surgindo mudanças, vão surgindo novas nomenclaturas, vão surgindo novas especificidades, né? Ó, a Andrea falou que para ela tá bom. Estou com voz robótica. Eita! Ai, meu Deus. Mas ainda continua? Não sei agora. Eu acho. Eu coloquei o fone, Demo, e aí? Parou. Pra mim parou. Pra mim parou. Vejam aí, pessoal, se pra vocês também parou. Pra mim aqui o som parou, o ruído que tava tendo. Agora, som de robótica, eu já não sei o que é isso. Mas aí, se todo mundo tiver muito ruim o meu som, gente, eu coloco o fone também, tá? Melhorou. Ó, a André falou que melhorou. Acho que era isso mesmo, amiga. Então, vamos que vamos. Né? Então, gente, desde quando a gente tem aí esta lei da inclusão, né, que a gente fala de lei da inclusão, ela vai nos dizer que a nomenclatura mais adequada para os dias de hoje é pessoa com deficiência, pessoa com TDAH e assim por diante. Se a gente estudar, né, a história da educação especial, as pessoas com deficiência ou com transtorno, elas já foram chamadas de diversas coisas. Muitas delas pejorativas, né, que causava de uma certa forma um desconforto. Então, a partir do momento, né, que vai ocorrendo aí melhoras no que diz respeito à educação especial e inclusiva, até então era só educação especial e hoje inclusiva, também, né, que atende um outro público, isso daí a gente pode trabalhar em outro momento, a gente não fala, né, nós não falamos mais criança especial ou com necessidades especiais, e sim pessoa com deficiência. E por que isso, gente? Porque quando a gente fala, por exemplo, pessoa especial, eu vou dizer então que a Fernanda não é especial? Ela como ser humano, né, a partir aí das especificidades dela, eu não vou dizer, por exemplo, que a Alessandra não é especial, né? Então, será que não tem alguma coisa que ela se destaca? Ou a Nega Ju, né? Então, quando a gente usa esse termo, parece que só eles são especiais por conta da deficiência. Então, a gente dá mais importância para a deficiência, para o transtorno, do que o ser humano.
Quando eu falo Andréia com deficiência, é um ser humano que vai ter aí uma deficiência que vai compor o ser humano que ela é, né? Então, não vai ser algo superior a ela, tá? Então, a importância aí dessa nomenclatura, tá? Então, é o primeiro ponto-chave que a gente tem que falar. E vamos, então, começar sobre alfabetização. Eu não posso falar de alfabetização se eu não entender o que é a alfabetização. E aí, como eu falei para vocês, eu uso bastante esse livro aqui da Magda Soares, porque ela nos dá um suporte, não só dela, né? Mas ela, sim, eu gosto de colocar como o meu livro de cabeceira. Isso, exatamente, Andréia, porque todas as crianças são especiais, né? Sim. De acordo aí com as suas características, com as suas aprendizagens, suas vivências e assim por diante, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado, por mais que não seja intencional, gente. Mas para aquela pessoa que está do outro lado, aquilo causa impacto muito grande. Isso mesmo, né? Então, aí, pegando esse livro, a Magda Soares vai falar o seguinte pra gente: o que é alfabetização? Ela diz que é um processo de apropriação da tecnologia da escrita. O que significa isso? É um conjunto de técnicas, procedimentos, habilidades para a prática da leitura e da escrita. Em outras palavras, é o quê? Você, ser humano, aprender a ler e a escrever. Ok? Então, a alfabetização é o sujeito codificar e decodificar as letras, os sons dos fonemas, tá bom? Então, esse é um ponto importante. Lembrando, eu estou falando de ler e escrever, alfabetizar, e não do letramento, que é um termo aí um pouco mais aprofundado, que a gente vai ter mais influência dele aí a partir da década de 80, também com a Magda Soares, que é o quê? O sujeito, né, compreender, o ser letrado, essa compreensão dele a partir das suas vivências sociais, de como ele vê o contexto aí de uma leitura, de um texto e assim por diante, tá? Mas a gente não vai dar ênfase a isso. E aí, dando continuidade, dentro da alfabetização, nós temos alguns elementos chaves, né, que a Cá vai estar falando, se não falo demais, que são os elementos aí fundamentais para o processo de alfabetização. Isso já no primeiro ano, tá? Então, Cá, pode ir apresentando aqui para as meninas quais são esses elementos chaves, quais são essas etapas aí fundamentais para que a alfabetização ocorra de forma eficaz. Então vamos lá. Então, assim, vamos entender que é um processo, né? Então, assim, para ocorrer a alfabetização, nós vamos entender que temos áreas cognitivas que precisam ser acessadas, né? Teríamos o quê? São as habilidades. Esses métodos, eles não vão ser modificados. Ah, Camila, então você está me dizendo que o mesmo método que eu vou utilizar para trabalhar com uma criança que tem TEA, uma criança que tem TDAH, uma criança que tem DI, é a mesma que eu vou utilizar para um aluno de sala regular? É. Ah, como assim? Vamos lá, então, que eu vou explicar essa base para a Andréia, a gente conseguir destrinchar de verdade o ponto principal dessa live de hoje. Então, o que acontece? Para a alfabetização ela ocorrer de forma efetiva, nós temos duas habilidades que são as duas bases. As duas bases que eu digo que elas são precursoras. Que é o quê? Vamos lá. Nós temos que a consciência fonológica, nós temos o princípio alfabético. Então, essas duas bases, elas são as bases precursoras para ocorrer o processo de alfabetização, que é essa codificação e a decodificação das palavras. Dentro dessas duas bases principais, onde eu tenho, isso eu estou falando, gente, base científica de estudo, tá? 90%, nessas duas bases é onde ocorre 90% da alfabetização. Dentro dela, eu tenho o quê? Eu tenho a interação fônica, que é aquele processo que nós utilizamos lá, que nós vamos trabalhar os sons da palavra, lá dentro da sala de aula. Mas para que eu realize isso, eu necessito do quê? Eu necessito
Vamos lá. Eu necessito... Conseguindo me ouvir? Tá conseguindo me ouvir, ideia? Sim, tô. Minha Perfeito. parece que para mim tá cortando. Tá ótimo, tá Tá ótimo. Para mim tá, ótimo? Então tá. vamos lá. E para que isso ocorra, eu necessito o quê? Da instrução explícita e eu necessito das abordagens multissensoriais. Então eu vou voltar lá mais uma vez para a gente compreender. Eu tenho duas bases precursoras, que é o quê? Que é a consciência fonológica e o princípio alfabético. Dentro dela eu vou trabalhar Vamos lá, dentro dela eu vou trabalhar o método que é a instrução fônica, que é onde eu utilizo as palavras através do som. Aí, eu desenvolvo a instrução explícita e vou transformar também, vou utilizar o que nós chamamos de abordagens multissensoriais, que é as abordagens multissensoriais que hoje nós vamos trabalhar mais a fundo. O processo de alfabetização são esses 5 elementos para todas as crianças. Ocorrendo esses 5 elementos que ocorrem desde a educação infantil, a criança ela sai alfabetizada. Qualquer criança com deficiência, sem deficiência, adulto, jovem, adolescente, enfim. Porém, o que vai modificar a criança com TEA? É o tempo. É o tempo em que vai ser designado e conhecer o que é o TEA, né? Que isso vai ser falado agora. Então vamos lá. Essa abordagem multissensorial é o que vai ser falado agora. Seria o quê? Essa pré-alfabetização, que ela é muito importante, é realizada o quê? Na educação infantil. Que nós, professores, enquanto nós vamos lá para a educação fundamental, nós às vezes esquecemos, né, de como isso é importante. E é isso que eu necessito conhecer o meu aluno com o transtorno do autismo. Primeiro eu preciso conhecer o que é o TEA, o que é o transtorno do espectro do autismo. Aí depois eu preciso conhecer quem é o meu aluno. Porque eu conhecendo o transtorno do espectro do autismo, eu vou conhecer que ele, por ser um espectro, ele vai ter vários níveis, né? Quais são os prejuízos que o meu aluno tem, né? Quais são os ganhos que o meu aluno tem. E aí sim, eu vou começar a trabalhar quais são as habilidades e as percas que ele vai ter que dizer, que ele, né? Quais são as percas que ele teve para trabalhar essas habilidades multissensoriais que nós precisamos realizar para que ele seja realmente alfabetizado de forma efetiva. E aí, só Estão complementando. conseguindo compreender? Sim, eu vou complementar. Eu dou umas cortadas, tá, gente? Então, assim, o que a Camila está querendo dizer, né, na nossa realidade? Já vou até ler o comentário da Andrea, que é o quê? Quando a gente fala em tempo, gente, diferente de uma criança, e aí eu vou abrir aspas, né, porque vai entrar muito no que a Andrea aqui falou, que ela está falando da pandemia, né, que está tudo muito deficiente, muitas habilidades foram prejudicadas, justamente porque muitas crianças não tiveram acesso. A Camila e eu, ela ainda está, eu não mais, estávamos com uma turma de 2º ano, né, e aí você percebia como estava discrepante, deu uma engasgada aqui, em relação ao nível de aprendizagem de cada criança. Eu tinha muitas crianças que não conseguia pegar no lápis direito. Crianças que ainda estavam escrevendo de forma espelhada. Mari, seja bem-vinda. Entrou mais gente aqui, a Ellen, eu acho, que está passando muito rápido para mim. Mas, gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou tentando acenar aqui, porque às vezes eu não quero ficar parando muito a Camila para a gente não perder o raciocínio, tá? Mas sejam todos muitos bem-vindos e bem-vindas. Né? A gente, aí, o tema da nossa aula, então, é alfabetização para crianças com TEA. E aí, pegando o gancho do que a Andrea falou, e o que a Camila acabou de falar, quando a gente pensa, né, em tempo, isso serve para todas as crianças, gente. Não é porque uma criança é típica, não tem nenhuma deficiência, quer dizer que ela vai aprender muito rápido esses conceitos.
Depois de quase 2 anos de pandemia, pior. Né? As nossas crianças que estavam no segundo ano, por exemplo, eu tinha crianças que estavam no nível, né? Nível de criança de segundo ano. Mas, em contrapartida, da metade da sala estava no nível do pré-2, porque elas não tiveram isso. Eu acredito, né, Andréia, que a realidade hoje, acho que de todos os professores, é que nós ficamos com uma sala multisseriadas. Então, nós temos uma sala multisseriadas e com alunos com deficiência. Então, assim, nós não podemos dizer assim, eu tenho uma sala só de segundo ano, eu tenho uma sala só de primeiro ano, não. Eu tive uma sala de segundo ano, eu e a Andréia, que nós tivemos aluno que nós podemos dizer que estavam com alunos de final de alunos de segunda, né, saindo já do infantil, alunos de primeiro ano e alunos que já estavam realmente introduzindo lá o segundo aninho. Eu, enquanto professora, né, eu não podia fechar os olhos para essa realidade. Né? E aí, o que nós fizemos? Nós sentamos, né, olhamos a nossa realidade e falamos, espera aí. Né, o que me exige enquanto profissional, porque aí nós somos, né, nos exige enquanto profissional, que temos, né, mas nos deram, vamos falar assim, nós temos apostilas para cumprir, nós temos, né, uma sequência, tudo bem, nós temos aquela sequência. Mas enquanto realmente profissional, né, nós temos muitas percas. Então, o que eu e a Andréia, né, nós resolvemos fazer? Nós resolvemos elaborar atividades que realmente atingisse cada nível e cada etapa de cada criança. Dá trabalho? Dá trabalho. Porém, hoje eu posso dizer que eu tenho uma sala e eu vou entregar um segundo ano que eles estão preparados para ir para um terceiro ano. Foi muito mais trabalhoso? Foi muito mais trabalhoso. Mas eu comecei desde lá do pré, eu tive que desenvolver atividades de coordenação motora, de atenção compartilhada, voltar mesmo lá do início. Nossa, desde lá do início, e trabalhando com o meu aluno de inclusão. Eu tinha também um aluno de inclusão em sala. Né? Então, assim, nós somos super homens, nós somos super mulheres, nós somos super professores? Não. Né? Não somos, porque vai chegar um determinado momento que todos nós, sendo especialistas ou não, mas nós entendemos o quê? Nós temos que buscar informação. Então, assim, chegou na minha caminhada esse ano, durante muitas vezes, independente da quantidade de informações que eu tenho, eu fui buscar. A Andréia foi buscar. Nós fomos buscar juntas. E aí uma ressalva, né? Quando a gente diz, né, a gente viu e fizemos. Mas, gente, um ponto muito importante é também a gestão que está na nossa escola. Né? A prefeitura, a gente trabalha a nível postilado, só que nós tivemos, e ela no caso ainda tem, uma diretora que sempre foi aberta a ouvir. E aí a gente chegou para ela e falou assim, olha, não tem como a gente dar conta dessa apostila se muitos nem conhecem ainda as letras, o som de cada letra, nem escreve o nome. Né? Então, por isso que é muito importante também a gestão, ter este olhar, ter essa noção de que a gente acabou de passar um período muito complexo e complicado, né, que é a pandemia, e aí você pega crianças, muitas delas não tiveram nenhum contato com a escola. Né? Então, esse olhar também da gestão, ela é importante, porque se fosse uma outra gestora, eu teria falado o quê? Não importa se elas estão conseguindo acompanhar ou não, é a apostila e acabou. Né? Mas eu entendo também que, assim, se o professor é um professor que, quando ele vai falar com a sua gestão, ele vai tendo domínio e apropriação do saber do que ele está falando, ele passa uma confiança. Né? Porque se a gente vai falar, olha, eu estou falando por isso, por isso, por isso, por isso, por isso que é importante, o professor, ele nunca deixa de estudar. Sim. Né? Ele nunca vai deixar de buscar. Porque, assim, a educação, como qualquer outra profissão, mas eu digo que a nossa, é uma constante mudança. Né? Ela se muda, ela se renova, ela se transforma a cada dia. Né? E esse ato de buscar, ele é muito importante.
E, Sim, deixa eu só nossa, comentar um pouquinho, amiga. Adriana, o então, tema hoje, né, não é focado para o diagnóstico. Na segunda-feira eu fiz uma live, ficou um pouco extensa, de 1 hora e 20 minutos, está lá no meu YouTube, que é o Antigo da Aprendizagem André Rangel. Lá eu dou as características dos traços autísticos, se eu não me engano, dos 2 meses até os 4 anos de idade, que tem como você identificar os traços, né, autísticos para o fechamento de um diagnóstico. Gente, eu vou fazer uma abertura bem rápida aqui, só para não deixar a Adriana, né, com essa dúvida, mas aí depois eu te aconselho você assistir essa live, porque lá eu estou explicando todas as características, todas não, vai, mas aquelas que a gente é mais fácil de você começar mais a perceber, visível. né? Que você olha assim e fala, nossa, meu filho tem isso, meu filho tem isso. E aí eu dou algumas sugestões aí de como você já começar a trabalhar com a sua criança. 2 pontos importantes, gente. Não é o tema da nossa aula, mas só para não deixar a Adriana sem uma resposta. Nós temos 2 pontos importantes para saber se é autismo ou não. Primeira coisa, essa criança, desde nenenzinha, ela é estimulada pelos pais? Porque, às vezes, hoje em dia, a gente ouve muito de autismo. Contudo, quando vai se identificando, se analisando a criança, às vezes é um atraso do desenvolvimento, não é autismo. Não quer dizer que atraso de uma coisa boa, gente. Porque uma criança ficar atrasada no seu desenvolvimento, isso vai prejudicar muito a vida dela. Muitas crianças que têm autismo também têm atraso do desenvolvimento. É bem característico delas, né? Como eu falei, eu tenho um filho com autismo. E ele, quando a gente fechou lá com 2 aninhos, 2 anos e 3 meses, o diagnóstico dele, ele já tinha 1 ano e 4 meses de atraso. Entende? Então, assim, não quer dizer que seja autismo, mas também pode ser. Então, por exemplo, ela colocou aqui para mim 1 ano e meio. Então, o que você tem que identificar numa criança de 1 ano e meio? Ela já tem que estar falando algumas coisinhas. Mamãe, quer água? Papá, vem cá, vem te puxar, né? Te chamar. Ela já tem que falar, se eu não me engano, são 200 palavrinhas mais ou menos. Eu não me lembro agora a quantidade, que essa parte de linguagem é mais a fono. Né? Mas ela já tem que saber fazer alguns comandos com você. Pedir água, pedir para colo, sorrir, Quando você olhar, chamar, te olhar, isso, quando responder o chamar. olhar. Né? E aí tem que ter o cuidado, porque às vezes o pai fala assim, mas ele olha para mim. Só que, gente, às vezes eu tô aqui na câmera, né? Eu tô olhando para a câmera para vocês. Uma criança com autismo, ela pode ter a atenção compartilhada, na verdade não ter, mas ela te olha. O que é esse olhar? Ela olha quando você fala e depois ela desvia. Ou ela pega a atenção dela para outro local. Ou muitas vezes ela está olhando, mas ela não está olhando para você. Ela pode estar olhando para o seu nariz, pode estar olhando para a sua boca, como você está falando para a boca, mas não diretamente para o seu olhar. Tá? Então, essa parte da atenção compartilhada aí, que é primordial, como eu disse, não é o tema da aula, mas o que seria essa atenção compartilhada? Por que ela é importante, gente? Pegando para a alfabetização. Se a criança não tem atenção compartilhada, quando você estiver ensinando, por exemplo, o som, né, das letras, o som aí das consoantes e das vogais, essa criança ela não vai conseguir ver, né, o que está sendo pronunciado na sua boca, o B. B. E, por exemplo, você está mostrando a letra B. Né? Então, deixa eu dar uma cortada aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Que está dando um chute aqui. Eu não sei se é no meu ou no da Camila. Vocês conseguem me ouvir? Coloquem aí para mim no chat, por favor. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindos, bem-vindas. Dá uma cortada aqui. Mas me digam se você está conseguindo, né? Perfeito. Então, acho que é a Ká que deve estar dando alguma interferência aí. Oi, Gabi, seja bem-vinda. Saudade de você, viu? Ah, perfeito. Então, enquanto a Camila volta aqui para mim, eu vou continuando, tá? Então, essa atenção compartilhada, né? Digamos que eu coloquei lá na lousa a letra B e estou ensinando para elas, né, o som deste fonema. Então, crianças, repitam comigo B, B. E aí, você está mostrando lá e falando. A Camila sumiu, né? Acho que a net dela deu um chute agora. Vamos aguardar ela voltar. Vai ficar gravada, tá, Amanda? Vou deixar gravada e depois eu jogo lá pro YouTube, tá bom? Pode ficar tranquila. E aí, quem for tendo pergunta, a gente vai colocando, que aí eu vou lendo aqui, tá? Andréia, me ouve? Tô te ouvindo, sim, só não estou te vendo. Ok.
Não tá me vendo? Eu consigo ver vocês. Parece que eu tenho uma mancha, assim, bem Eu consigo te estranha. ver. Aí, André falou que sumiu tudo agora. As duas Poxa vida. sumiram? Eu tô te Você ouvindo. tinha. Eu consegui. Você apagou pra mim, eu continuei normal. Eu consigo ver Não, você, normal. Me ver, te ver. eu estou te vendo como quando eu estou sem óculos, vendo tudo embaçado. Tá Eu vou muito sair embaçado. e retorno, tá bom? Beleza. Então tá bom. Então eu vou finalizando aqui. Então, Amanda, o que que eu preciso? Ah, então, você vai lá como Andréia Rangel, Cantinho da Aprendizagem, aí você vai colocar aulão do TEA, se eu não me engano é esse o título que eu coloquei, aulão do TEA, que lá tá bonitinho para você, todas as características é, que eu coloquei lá, explicando o que é cada um, o que é ecolalia, né, que quem tem aí crianças do pré-2, do primeiro aninho, vai ter bastante. Ah, fique em paz, não tem problema, tá bom? Ah, agora sim, cara, ficou perfeito. Eu só tô te dando um respaldo para você não ficar com essa incógnita. Mas aí, com calma, depois você olha lá, porque tá bem explicadinho, pelo menos foi o que o pessoal falou, que deu para entender muito bem a forma como eu coloquei. E aí eu acho que vai te dar um norte aí para você conseguir identificar os traços autísticos. Mas, de forma bem resumida, o que, que você tem que identificar? Como que é a comunicação dessa criança, se ela consegue falar com você, ou mesmo que ela fala de forma, esqueci o termo correto agora, mas ela fala assim, pausadamente, mamãe, quero água, ou por exemplo, vou falar aqui, faz de conta que eu sou a Camila, né, minha filha? Camila quer água, né, na terceira pessoa, eles usam muito disso, não tem contato visual, não brinca com outras crianças, isso, Andréia Rangel. Ela vai enfileirar, né, os brinquedos, ou, por exemplo, ela pega essa bola, aqui igual do meu filho, ela não vai ter função, ela vai ficar jogando a bola assim, mas, tipo, só jogando porque para ela é agradável ficar fazendo isso daqui, tá? Então, é alguma das características que a gente pode e já começa a identificar. Mas aí depois eu te aconselho você estar olhando lá, porque você consegue ver com mais calma, tá bom? Uh, sono da Camila. Ah, o som. Volto. Muito Conseguindo bem. me ouvir? Então, continuando, agora cá, a gente vai falar um pouquinho. Você vai querer falar um pouquinho mais sobre os elementos ou a gente já pode ir para as habilidades aí pré, é, pré de alfabetização? Vamos já para as habilidades? Perfeito. Então, gente, alguns pontos importantes. Agora eu vou falar, a Camila vai tratar esse processo de habilidade, eu acho, no sentido mais pedagógico. E eu vou trabalhar mais no sentido de neuropsicopedagoga, tá? Então, vocês vão ver que a Camila vai colocar algumas questões que a gente vê dentro da sala de aula, e eu vou fazer uma abordagem sobre essas mesmas habilidades, mas como que elas são importantes, e que é uma das características aí que o neuropsicopedagogo trabalha para que essa criança, Aline, seja bem-vinda, para que essa criança aí ela possa, né, desenvolver o processo aí da alfabetização, tá bom? Então, cara, não sei se a sua ordem é a mesma que a minha, mas aí a gente vai se organizando, tá bom? Eu coloquei aqui imitação. Você quer começar pela imitação? Ou quer começar pela outra? O que você prefere? Eu tinha colocado nessa ordem: imitação, a discriminação auditiva, visual, olfativa e o tátil. Eu vou fazer a discriminação olfativa e o tátil, tá? Tá, então Por essa começamos. daí. Pode. Então vamos lá. Eu preparei aqui uma atividade assim bem simples. Por quê? Porque quando a gente fala sobre alfabetização e quando eu falo sobre abordagens multissensoriais, são habilidades, tá? Às vezes a gente só muda a nomenclatura. Às vezes a gente só fala como nós utilizamos só o ouvido e os olhos. E não. Nós vamos utilizar todos os sentidos. Por quê? Porque nesse momento, o meu cérebro, ele vai criando rotas e integrando as informações. E ele vai fazendo sinapses, aonde ele vai, conforme ele vai criando essas rotas, ele vai trabalhando a minha memória a longo prazo. Ou seja, vai fazendo a contextualização da informação e retendo o conhecimento. Então eu peguei aqui, ó, vamos ver se vocês conseguem ver. Que a gente consegue aula de aula, tá?
Isso, gente, não é uma atividade que a gente pode utilizar na parte da alfabetização, dentro da alfabetização, mas não é o foco aqui neste momento, tá? Amiga, você me dá só um segundo? Eu vou pegar umas fichas que eu esqueci, mas você pode ir falando, tá bom? Só um minutinho. Tá ótimo. Neste momento aqui, é para explicar dessa parte cerebral. Qual é a importância? Então aqui, primeiro de tudo, eu vou pegar aqui, eu peguei uma vasilha de vidro, mas pode ser isopor. O que a gente tem que tomar cuidado é o quê? Não ter muita informação na minha vasilha, tá? Uma vasilha mais sem informação, ela mais neutrinha. E ela tem o que dentro? Aqui ela tem pó de café, ó. Meu pó de café acabou se misturando. Vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver minha travessa aqui? Eu vou tentar pegar aqui o meu celular. Vocês conseguem ver? Sim ou não? Escrevam aqui pra mim se vocês conseguem ver bonitinho ou não. Vocês conseguem visualizar? Não conseguem visualizar? Sim. Tá aqui. Tá aqui, ela tá com o pó de café. Por que o pó de café? Por causa do cheiro, né? Então, eu já estou trabalhando ali o olfato. E aí eu posso estar trabalhando ali letras, eu posso estar trabalhando traçados, né? Eu posso estar trabalhando diversos, né? E ali eu vou pedir para a criança, um exemplo, fazer a letra A. Aqui, ó. Ela vai riscar ali a letra A. Ali ela trabalhou o tato. Pessoal, para um aluno com TEA, esse contato com outras texturas, aroma, eu vou trabalhar diversas habilidades. Eu estou estimulando ele com diversas formas. E algo que é muito simples, né? Algo que é muito simples. Para a parte cerebral, nesse momento, ele vai criando informações. Ele cria informações, ele cria rotas, e a partir deste momento, toda vez que ele vai sentir um cheiro do café, toda vez que ele vai tocar naquela textura, ele vai se recordar. Ele acaba se recordando da proposta, da atividade que eu acabei mandando para ele, né? A proposta da atividade que eu acabei mediando para ele. O que foi a proposta da atividade? Foi uma letra, né? E para alfabetização, para que vai resolver? Para que vai me servir? Quando eu estiver lá dentro da sala de aula enquanto professora, e eu vou passar um comando para ele, daquela atividade dali, depois eu vou passar para o papel. Né? A formação a longo prazo, a memória de longo prazo, ela foi estimulada, ela está sendo trabalhada. Estão conseguindo me compreender? Está conseguindo ser claro? Vocês conseguem Sim. perceber que são atividades, às vezes, muito simples, e que nós utilizamos dentro da educação infantil, que é o quê? Que é o tocar em texturas, né? Tocar em texturas, sentir cheiros diferentes, né? Nós fazemos assim diversas vezes, e muitas vezes, no ensino fundamental, nós vamos ter que utilizar dentro da sala. Por isso que eu disse que na alfabetização, nessa pré-alfabetização que nós vamos ter que ter com o aluno TEA, nós vamos ter que conhecer esse aluno e retomar essas atividades. Por quê? Não é porque ele foi lá para o primeiro ano, que ele está lá no segundo, terceiro ano, às vezes, muitas vezes, porque a sala já fez uma atividade, que ele vai estar lá e ele vai ter que pegar o lápis e colocar na mão dele, e ele vai ter que escrever o nome dele. Não, vai ter que voltar nessas habilidades para que ele consiga chegar naquele ponto lá para acontecer a alfabetização de forma efetiva. Para que ele consiga aquela base que eu falei lá no início. Que é o quê? Que é o princípio alfabético e a formação fonológica. Eu não consigo pular etapas, né? As habilidades, elas precisam ser trabalhadas, né? A estimulação, ela precisa ocorrer de forma efetiva. Isso aqui é uma habilidade mais simples. Tudo bem até aqui? Vocês conseguiram?
Aí eu vou te cortar agora. Então vamos para a parte Hum, neuropsicopedagógica. O que é tudo isso que a Camila nos disse no que diz respeito à discriminação visual? Eu vou falar da visual e depois eu já falo da auditiva. Elas estão em... Gente, eu acho que todas, na verdade, né? Uma está interligada com a outra. Mas a discriminação, apesar de parecer que é algo simplista, ele não é. E por quê? Como eu falei para vocês, eu dei essa sugestão para quem chegou agora. Super indico. Indico também outros livros aí voltados para neurociência para educação, enfim. Por que é importante, gente, vocês que são futuras pedagogas, quem já está dentro da sala de aula, entender como o cérebro aprende. O problema de alfabetizar uma criança com deficiência não é a criança. Criança é criança, gente, em qualquer parte do mundo. A diferença é que eu preciso entender como que esta criança, como que o cérebro desta criança aprende. Boa noite, não tem problema, tá? Qualquer coisa eu vou deixar gravada, você vê o comecinho aí da live, tá bom? A gente está falando agora um pouquinho das habilidades que são fundamentais para a alfabetização aí, não só de pessoas com deficiência, mas também quem não tem, tá? Porque isso daí, todas as crianças têm que ser desenvolvido. Tá? Então, quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E aí, né, falando aí dessa parte da discriminação, nós temos aí dois conceitos, gente, que eles são, assim, primordiais, né, dentro do transtorno do espectro autista. Por quê? Crianças com TEA, podendo ter em maior ou menor aí prejuízo, ela vai ter, dentro da discriminação visual, um prejuízo muito grande em dois conceitos. Quem estiver fazendo anotação, anote, que é teoria da mente e neurônios... Olha, eu fazendo a minha, oh meu Deus. Neurônio espelho, tá? Então, é outra, né? Neurônio espelho. Então, o que é isso? Né? Explicando bem de curto e grosso aí modo para vocês. Teoria da mente. A teoria da mente, gente, colocando como exemplo para vocês entenderem, digamos que a Camila, né, do nada aqui começasse a chorar. Eu e vocês, a primeiro momento, ia ficar assustadas. Mas logo depois a gente ia falar o que foi, Camila? Você estava tão bem, de repente você começou a chorar. Aconteceu alguma coisa? Alguma coisa aconteceu aí na sua casa que agora você está chorando? Então a gente o quê? Se comover com o choro da Camila. Isso daí é responsável, né, total responsabilidade pela teoria da mente, que é aquela que vai fazer com que o nosso cérebro, nessa parte parental do nosso cérebro, tenha empatia, se comova com o outro. Então, a partir do momento que você está vendo determinada, né, emoção que a Camila está sentindo, você vai se sentir comovido com ela. Um exemplo, não sei para quem não assistiu ainda, tem uma série na Netflix chamada Advogada Extraordinária. E aí, em um dos episódios, ela vai defender um jovem com autismo que matou o irmão, né, que supostamente matou o irmão. E aí tem um momento que o pai do menino, dando alguns spoilers, tá? Não vou contar. Que o pai do menino fala assim, eu nunca deveria ter deixado você, que tem autismo, defender o meu filho. Porque você é igual a ele. Gente, aquilo me doeu, porque ela ficou tão mal, ela pediu, eu dando spoiler, né? Ela pede pra sair, enfim, e ela fica num estado, e eu me senti assim, né? Porque eu tive, por mais que fosse uma série, eu vi como se fosse o meu filho, ou qualquer outra pessoa, né, que estivesse passando por aquela situação. Então, a teoria da mente, ela vai se desenvolvendo aí com a gente, né, com 2, 3 aninhos aí, essa pessoa, este ser, vai tendo o quê? Noção do que ocorre com o outro, ele vai ter empatia, né, com o outro. E dentro da teoria da mente, né, o vizinho dela aí, uma outra habilidade que é fundamental para isso são os neurônios espelho. Aí você fala, quanto conceito, para que tudo isso? Eu já vou explicar por quê. O que são os neurônios espelho, gente? Exemplo. Quando alguém começa, o nome da série é Uma Advogada Extraordinária. Para minha tristeza, só teve a primeira temporada, vou ter que esperar quase um ano para ter a segunda. Mas eu super aconselho, porque eu acho que de todas as séries que eu já vi sobre autismo, ela é a que mais se identifica, né, com os padrões autistas. Não que as outras não, mas eu acho que ficou muito, muito real. Ficou muito né? ficou muito claro, né?
o que é Muito realmente claro, ser, sim. né, um autista aí bem característico, vamos colocar assim. Então, os neurônios espelho, gente, ele complementa a teoria da mente, porque ele vai espelhar tudo que o outro faz. Exemplo, eu não sei se na câmera aqui vai dar certo, mas eu vou tentar. Digamos que eu estou aqui conversando com vocês e, de repente, abre a boca. Se vocês estão perto de mim, gente, vão fazer o quê? Abrir a boca. Ou, por exemplo, quem nunca, né, acabou-se na gargalhada, começa a rir, gente, eu não tô aguentando, não tô aguentando, meu, que piada boa. Todo mundo que está do lado, mesmo sem saber do que se trata, tá lá rindo à toa, sem saber. O que é isso? Isso se chama neurônios espelhos. E por que a teoria da mente e os neurônios espelhos são importantes para o processo de discriminação? Porque aí vai entrar um outro conceito, que é o quê? A imitação. Então, vejam, da teoria da mente, que eu vou, de forma visual, identificar como o outro está se sentindo, como o outro está comportando-se, eu vou ter também os neurônios espelhos que vai repetir ações do outro e vai fazer com que eu imite, muitas vezes, este comportamento. Isso, gente, esses 3 conceitos bonitinhos que eu coloquei, crianças com TEA têm muito prejuízo, porque trabalha qual parte prejudicada dele? Das habilidades sociais. Porque eles não conseguem interagir com outras pessoas, porque ele não tem essa percepção do outro. Para ele, ou é A ou é B, não tem meio termo. O meio termo não existe. Porque quando você fala uma ironia para uma criança com autismo, ela vai levar aquilo ao pé da letra? Porque para ela não tem meio termo. É aquilo, ponto e acabou. Um exemplo, meu filho tem 7 anos. E um dia eu estava muito irritada porque ele estava aprontando demais. E aí eu falei assim, Bernardo, vê se mamãe tá lá na esquina. E a gente estava na minha mãe, e minha mãe mora perto de uma esquina. Esse menino abriu o portão e foi até a esquina. Aí, o que você estava fazendo, menino? Ué, mas você não falou que você estava na esquina? Né? Então, eles entendem isso muito ao pé da letra. Então, quando a gente fala em imitação, neurônios espelho, teoria da mente, eles têm isso muito prejudicado. O que isso tudo tem a ver com a discriminação? Exemplo, o bebezinho, quem é de maternal, já deve ter visto o bebezinho pegar um objeto, jogar para o adulto pegar. Essa criança está o quê? Observando a atitude desse sujeito, teoria da mente. Conforme for a expressão facial desse sujeito, ele vai jogar ou não a bola. Então, a teoria da mente, ela já começa já de pequenininho, essa criança já bebezinha, ela já está desenvolvendo essa parte da discriminação visual e auditiva. Daqui a pouco eu chego na auditiva. Então, o que vai acontecer? Como que isso vai ocorrer no processo de alfabetização? Trouxe aqui um exemplo que muitas de nós aqui já fizemos e fazemos. Às vezes a gente não entende nem o tanto do porquê a gente faz, mas a gente faz, principalmente educação infantil. Tá dando para ver? Sombreamento aqui, os pareamentos da discriminação. E aí você tem que localizar qual que é o intruso, né? Qual que não condiz aqui com a sombra. Por que, gente, eu tenho que trabalhar isso daqui, a discriminação visual, para a criança identificar os objetos? Odeia, vamos ver se elas respondem. Por quê? Por que a gente trabalha o jogo das sombras na escola? Isso. Por que a gente trabalha os jogos das sombras? Quem se arrisca? Alguém se arrisca? Agora todo mundo ficou quietinho, ó. Meninas, ó, lembrando que isso aqui não é uma aula, né? É um bate-papo. Sabe por quê? Porque é muito importante, porque nós aprendemos um com os outros o tempo todo. Sempre. O tempo todo nós aprendemos um com os outros, né? Por que a gente trabalha esse jogo das Essa sombras? atividade de discriminação de sombras. Por que será? O que isso tem a ver com a alfabetização, gente? O que será que temos, ó. Ó, eu, na verdade, não sei o que significa. Ok, então vamos segurar a fala da Stefanda, é isso? Vamos segurar a fala dela. Então, bora lá. Quem mais se arrisca? Alguém? As meninas que são da educação infantil já fizeram esse tipo de atividade para trabalhar a observação e a atenção.
Ok, é um ponto. A gente também trabalha dentro da discriminação, né? Então, a criança vai observar, ver o que é igual, o que é diferente, atenção, tem pareamento. Não vou falar muito não, vou esperar vocês falarem. Mais alguém? Até agora só a Estefânia e a Alessandra. E lembrando, gente, não tem certo ou errado, aqui é tudo Sim. aprendizado, né? Eu sempre falo para os meus alunos, gente, aqui não importa se está certo ou errado, o erro é aprendizagem, o acerto é Por aprendizagem. quê? Porque, assim, uma atividade, nós trabalhamos muitas habilidades. Ó, dentro de tudo isso que a Andrea falou, daquela atividade do pó de café, ela também se encaixa dentro das habilidades que a Andrea falou. Esse do café trabalha muito isso aqui, gente. Sim, ó, Porque, por exemplo, se imitação, o ó, café colocar dentro do café, imitação, né, essa teoria da mente, né, porque ele vai se recordar, ele vai se lembrar, ele vai sentir a emoção do cheiro, né, ó, do... a Estefana colocou aqui que ela sempre coloca, mas não sabe o significado de verdade. A Gina colocou que identificaram igual e diferente. Eu vou pegar essa fala da Estefana, que eu acho assim, ela riquíssima. Sim. Por quê? É assim, gente, quando a gente pega, né, a BNCC, nós vemos uma porrada de habilidades que estão ali, sugestões de atividades para desenvolver, mas em nenhum momento, bonitinho, né, vai falar assim, olha, esta habilidade, o grande objetivo dela é para tal coisa, tal coisa, tal coisa. Está muito geral, né? Coloca-se muito no geral. Mas tem a proposta, mas não explica pra gente o porquê. Lembra o porquê quando a gente estava lá com os 4 anos, que a gente tudo perguntava pro papai e pra mamãe? Mamãe, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? É Porque muito a gente tem que genérico, né? entender, né? Então, assim, não é simplesmente falar, olha, porque você vai desenvolver o pareamento, vai desenvolver a concentração da criança. Não é simplesmente isso. Exemplo, a concentração, por que é importante desenvolver a concentração da criança? Porque se essa criança não estiver concentrada, se vocês que estão aqui na live não estiverem concentradas, qualquer ruído que acontecer em volta, vocês se dispersam. Eu tenho um bebê, gente, de 1 ano e mais 2. Eu contribuo com o universo. E aí o que acontece? Eu estou aqui com vocês. A minha atenção está com vocês. Contudo, a minha atenção também está lá na sala. Eles estão com meu marido. Só que qualquer barulhinho deles, a minha atenção já se desloca para lá. Mas isso quer dizer que em algum momento eu deixei de ter a minha ideia central, que é estar aqui com vocês? Não. Porque a minha atenção compartilhada e a minha atenção aqui com vocês, ela foi bem desenvolvida. Então, eu consigo estar aqui com vocês e, ao mesmo tempo, eu consigo me concentrar em qualquer ruído que eu acho que não condiz, né, com crianças, assim, no seu dito normal. Tá? André, Aí, volta lá falar. na atividade que depois a gente vai nessa atenção Deixa eu só colocar aqui, compartilhada ó. aí. A Anitta colocou explorar e descobrir novas possibilidades de gestos, movimentos próprios do corpo. Que eu saí. Ai, meu Deus, não vai salvar a live. Pai amado, voltei. Né? Então, pegando as dicas de vocês, quando a gente trabalha tudo isso que vocês falaram, de atenção, de concentração, a gente vai ter o pareamento, tem aqui os movimentos, né, que a gente pode observar. Mas quando eu estou alfabetizando, gente, eu preciso ter essa discriminação muito bem desenvolvida, principalmente por causa disso aqui, ó. Sabe aquelas letrinhas? Eu falo para os meus alunos que são primas. Porque o grafema delas é muito parecido. Contudo, o fonema, discriminação auditivo, é diferente. Entendem por que é importante, gente, eu trabalhar a parte visual? Porque é dessa visual que eu vou trabalhar a alfabetização e vou trabalhar com a discriminação auditiva. Porque se Então eu vamos mostrar... lá, ó. A Pode Andréia, falar. então a Andréia tá dizendo o quê? Eu vou só dar um ganchinho, tá? Sim, claro. É tudo isso que vocês falaram. Então, assim, essa atividade, ela vai servir para trabalhar a atenção, ela vai servir para nós encontrarmos o que é diferente,
né? Para se achar, o que está modificado, tudo que vocês colocaram. Mas dentro da alfabetização é para justamente trabalhar essas letras, que quando vai se dar a grafia, a escrita, ela é muito parecida na hora de desenvolver a coordenação motora, de fazer os movimentos com a coordenação motora, é muito parecido e é só um detalhe que vai mudar uma letra para com a outra. E isso muda o som. Né? Então, por isso que essa criança tem que ter essa discriminação muito bem desenvolvida. Aí a Karina colocou aqui, boa noite, Karina, nem te dei boa noite, né? Você e ele que chegou agora, sejam bem-vindas aí, e o pessoal que chegou depois também, sejam todos bem-vindos. E a Karina colocou representação, né? Então essa representação das letras. E aí, gente, dentro disso tudo, me veio à mente, por isso que eu falei pra Camila, fala aí que eu vou pegar umas fichas aqui. Por quê? Tem uma outra coisa dentro da imitação e dentro da discriminação visual que é fundamental e que precisa, já na última fase do pré, estar muito bem estabelecida, muito bem aí desenvolvida, que é o realismo nominal. Quem conhece o realismo nominal, coloca aí para mim no chat. Eu quero saber quem é que sabe o que é o realismo nominal. E aí eu trouxe aqui 2 exemplos de atividades que para quem nunca trabalhou ou se já trabalhou e não sabia o nome, a gente pode aí desenvolver com as nossas crianças. Tanto típicas como atípicas, tá? Alguém sabe? Ou se, sei lá, conhece por outro nome, realismo nominal. Fazer igual o juiz, dou-lhe uma, dou-lhe 2... O pessoal agora ficou meio assim, elas começaram a perguntar, vou ficar quieto. A Wanda falou que não sabe. Deixa eu ver se mais alguém responde. O pessoal agora ficou tudo tímido, não fiquem. A Estevana falou que posso dar dica? Pode. Meninas, ó, vocês fazem todos os dias. Não, a Andréa falou que não. Então, ó, não vou deixar vocês angustiadas, eu vou ajudar. Então, gente, o que é o realismo nominal? Ah, peraí. Que bom, fico muito feliz. Sinal que o nosso objetivo está sendo aí concretizado. A Carla falou que também não sabe, a Déia falou que realmente não sabe. Então, eu vou dar um exemplo. Pulou, peraí, deixa eu voltar. A Karina falou o seguinte, ela arrisca dizer que precisamos dar nome às coisas. É verdade. Né? Mas, já que o povo dá o nome, a gente usa esses nomes aí. Mas são coisas que a gente usa no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente fala, putz, é isso? Né? Uhum. Então, eu vou dar um exemplo aqui, gente. Eu peguei 2 atividades que vocês podem desenvolver com as crianças. Eu peguei aqui um leão e eu peguei aqui uma girafa. Ok? Claro que são representações, que são brinquedinhos. Mas se eu mostro para a criança e pergunto para elas assim, a gente colocou assim, vou saber agora. Então, eu vou pegar alguém aqui, deixa eu pegar uma das meninas. Eu vou pegar a Carla, que colocou que também não sabe. Então, eu chego aqui, Carla, eu quero que você me diga, olhando o leão e olhando a girafa. Não vou pegar a girafa, não. Vou pegar... Não, vou pegar a girafa. Vamos pegar a girafa mesmo. Olhando aqui, quem você acha que eu preciso de mais letras para escrever? Né? Ou sílabas, não tem problema. E aí, se a Carla falar assim para mim, eu acho que é o leão. E aí você vai e pergunta, por que você acha que é o leão? Aí ela fala assim, porque o leão, ele é forte. A girafa, apesar de ter esse pescoção, ele é mais forte, ele come a girafa, porque ele é mais forte, ele é o rei da selva, não sei o quê. E aí, se ela te disser isso, ele está indo, né, vamos colocar assim, pelo tamanho do objeto, e não pela quantidade de sílabas que ele pronuncia. Então, eu tenho leão, são o quê? 2 sílabas. Girafa. 3 sílabas. Então, quando a criança, ela nomeia o objeto pelo tamanho dele e não pela quantidade de vezes que ele a pronuncia,
é porque ele não tem a habilidade aí do realismo nominal desenvolvido. Outro exemplo, eu tenho rato, vou pegar aqui, rato, eu não estou com todas as minhas fichas. Eu queria mostrar um outro aqui. É que os dois digamos que eu tenho rato e um outro bicho, formiga. Pronto. Rato e formiga. Eu não tenho uma formiga aqui, mas digamos que eu estivesse apresentando a imagem. E aí eu perguntasse agora para quem? Deixa eu ver para quem. Para Daniela, que acabou de entrar. Daniela, quem que eu vou usar aí mais letras ou mais sílabas para falar? O rato ou a formiga? E aí a criança fala, é lógico que é o rato. Olha o tamanho do rato, o tamanho da formiga. Isso quer dizer que ela ainda, primeiro, né, essa discriminação visual dela não foi ainda bem desenvolvida e o realismo nominal dela, ou seja, ela vai analisar o tamanho do objeto e não a forma como é escrita esse objeto. Isso, gente, tem que estar bem desenvolvido na última fase do pré, que é a segunda fase. Tá? Então, o realismo nominal... Deu para vocês entenderem, gente? Eu falei aqui, não sei se deu para vocês entenderem. Digam aí se vocês conseguiram compreender o que é o realismo ou não. E tem um detalhe. Eu fiz um curso de alfabetização no começo do ano, e aí a professora, ela dava aula para o EJA. E ela disse que muitos dos alunos dela que ainda não conhecia as consoantes e vogais, ela fez o teste do realismo nominal. E eles não tinham o realismo nominal bem desenvolvido. Né? Então, veja, não é simplesmente com as crianças somente, mas com o adulto, né, que ainda é analfabeto, muitos deles não têm o realismo nominal bem desenvolvido. Então, para você conseguir alfabetizar uma criança, olha só como é importante essas coisas, gente. Parece simples, mas não é tão simples assim. Porque a criança tem que pensar no objeto, a forma como ele vai pronunciar esse objeto. E se essa criança tiver problema de fala? Como que ela vai conseguir identificar? Girafa! Né? Então, às vezes, até mesmo na parte do contar, ela vai pular. Eu tenho muitas crianças que às vezes tem que separar a sílaba, girafa, girafa. Eles falam que são duas. Ele não tem essa noção que é girafa, girafa. Né? Então, trabalhar com eles, a discriminação é fundamental. E como que eu faço isso? A partir do realismo, a partir da imitação. Por que é importante, gente, contar historinhas? Por que é importante a apresentação de teatro? A brincadeira de faz de conta, a brincadeira de faz de conta. Faz de conta. Na sala na educação infantil tem muitos cantinhos, né? Os cantinhos do brincar, né? Onde a gente deixa a criança brincar, né? Ela brinca do faz de conta, né? É importante montar esses cantinhos para que ela venha desenvolver, né? Essas habilidades. A Karina colocou aqui do concreto, da imagem. Por exemplo, quer trabalhar a teoria da mente com criança com TEA, gente? Conto de fada. Eles não têm noção alguma do que era uma vez o faz de conta. Vou dar um exemplo bem clássico que eu faço aqui com meu filho. Ele tem essa parte da teoria bem prejudicada. O que eu faço? Eu tiro foto dos livros que eu leio para ele. E aí, muito, Ju, muito. A música, gente, eu falando de novo. Eu tô terminando o curso de alfabetização só com música. Por quê? Muitas crianças com TEA, meu filho é uma delas, ele aprende muito rápido com música. Quando você desenvolve músicas para o alfabeto, para os números, enfim, para tudo que você puder imaginar, né, no processo de alfabetização com música, tudo que é muito lúdico, o cérebro aprende muito mais rápido. A gente sofreu no nosso período de alfabetização porque era cópia e cola, cópia e cola. A gente aprendia pelo quê? Pela repetição. Né? E aí, muitas vezes, a gente nem estava aprendendo de verdade, a gente só estava memorizando.
né? Então, a música contribui, o concreto, as histórias infantis, porque ela vai ajudar essa criança a trabalhar a teoria da mente, trabalhar a empatia, se colocar no lugar do outro. Criança com autismo tem muita dificuldade, gente, de se colocar no lugar do outro. Amiga, já são 9h20, eu vou correr, porque senão daqui a pouco o pessoal fala, eu quero dormir. Mas, Ideia. então, só para finalizar essa parte. Isso, Então, para mim poder finalizar também, senão não vai dar pra gente dar a novidade. Tem a novidade então ainda pra gente terminar. Então vamos lá pra gente poder, pra mim Então vamos finalizar lá, e porque novidade. a gente começa a falar sem vir, a gente não para. Então, o que acontece? O processo de imitação é fundamental. Quer trabalhar histórias infantis? Lê a primeira vez, mas antes de ler, deixa a criança folhear, deixa a criança visualizar, para que ela possa observar, né, o começo, meio e fim. Depois, o que você faz? O que eu faço, gente? Eu tiro foto de alguns pontos da leitura que eu fiz, e eu monto para mim, para o meu filho, para ele contar a história. Ele não vai lembrar do começo, meio e fim. Mas quando você coloca imagens, mistura, né, essas imagens, e aí pede para ele colocar na ordem que ele lembra. Então você vai ajudando o quê? Trabalhar a memória de curto prazo dessa criança, discriminação visual, discriminação auditiva, porque você mostrou, né, deixou ele folhear, depois você leu, e aí, isso, Karina, o reconto, né? A releitura aí do trabalho que foi produzido com eles. E aí você pede para ele colocar na ordem. Se no primeiro momento ele não colocar na ordem certa, você vai fazer o quê? Eu sei que a nossa realidade é cruel, gente. É muita criança pra gente cuidar. Mas tenta sentar de novo com ele, leia a historinha de novo, e aí você retoma, fala qual parte aqui que você colocou que não está batendo com o que a gente acabou de ler. Deixa a criança tentar identificar. Lembra disso aqui? Isso que eu estou refazendo com ele, eu estou fazendo novamente. Porque ele embaralhou de um jeito, colocou numa ordem cronológica que não é a correta, eu retomo com ele aquela leitura, aquele texto, ele vai visualizar e vai ver em qual ponto que ele não encaixou a historinha correta, tá? Então essa é uma dica aí que a gente tem para trabalhar a discriminação auditiva. Amiga, pode falar, porque eu acho que eu já falei muito. Pessoal, ó, eu vou dar uma dica, assim, que eu acredito que às vezes é a nosso maior desafio. Então vamos pensar que nós estamos dentro de sala de aula, né? Esse aluno ele já saiu da educação infantil e ele veio com essa defasagem nessas habilidades, nós temos que trabalhar. Mas eu não consigo fazer com que esse aluno fique em sala de aula. Primeiro ponto para que eu trabalhe tudo isso é fazer com que esse meu aluno ele entenda que ele precisa ficar em sala de aula. Eu não vou conseguir trabalhar nada disso se esse aluno não ficar em sala. É o primeiro passo de tudo. Eu tenho uma aluna e ela começou a ler agora, né? Eu tenho o 2º ano, ela lê três famílias silábicas. Boca, cabo, dedo, 3 famílias silábicas. Com a letra B, com a letra C e com a letra D. Um avanço, ela não lia nada. Mas o meu trabalho, do início do ano até o mês de agosto, foi trabalhar com ela que ela precisava estar no meio com os amigos, que ela precisava sentar, esperar o momento dela, esperar o momento do amigo. Então, assim, nosso primeiro trabalho em tudo isso é em que eles entendam o meio deles, eles entendam que eles precisam estar dentro da sala de aula, que eu sei que é muito difícil, porque às vezes nós não temos suporte, né? E trabalhar a atenção compartilhada. A minha dica enquanto professora de sala de ensino regular, enquanto professora de educação especial. Procura saber o que esse aluno gosta. Se ele gosta de música, inicie as suas aulas com a turma, traga a turma para você com uma música. Não uma música alta, cante com a turma, sem barulho de fundo, sem barulho de instrumento. Canta lá uma musiquinha, comece com a turma, sempre num tom mais baixo. A turma vai cantar, porque vocês vão começar a perceber que ele vai começar a tirar a mão do ouvido, ele vai começar a se achegar.
E a partir daquele momento você vai mostrar a rotina. É um trabalho, não estou falando que vai ser todos de um dia para o outro, tá? É um trabalho. O nosso cérebro, ele tem um tempo, né? Às vezes ele leva 21 dias, de 15 a 21 dias para ele entender uma determinada rotina. Então, sejam persistentes. Às vezes leva meses também, tá? Não vou mentir também, não. Sejam persistentes, né? Canta ali se ele gosta de música, por isso que tem que entender, por isso que vocês precisam entender o aluno. Anamnese, conversa com os pais, saiba do que ele gosta, qual é o brinquedo favorito, cria um cantinho na sala, coloca do lado do amigo que perceba que ele tem mais uma afinidade melhor, sabe? Para ele começar a gostar do ambiente dele. Perceba se a sua sala de aula, ela não está cheia de coisas visuais, tá? Não está cheia dali, às vezes a gente coloca, né, é um alfabeto para cá, porque às vezes esse monte de informação para ele vai começar a causar um determinado problema e vai trazer para você também, porque ele não vai conseguir ficar. Então, assim, ele começou a ficar em sala, você começou a perceber, daí se mandarem alguma coisa eu não consigo ler, você me fala, tá? Ele começou a ficar dentro do ambiente, percebeu que ele ficou mais calmo, ela ficou mais calma, começou a ficar dentro do ambiente. Gente, eu falo porque eu sou mãe, tá? Eu sou mãe também de um aluno, né, de uma criança com transtorno do autismo. Vamos trabalhar a atenção compartilhada. Por quê? Porque para mim alfabetizar, eu preciso dessa atenção compartilhada. Qual é uma atividade simples? Bexiga. Vamos amarrar uma bexiga no pezinho de cada aluno e deixa com que eles andem, um esbarre uma bexiga no pé do outro. Enche a bexiga, amarra no pezinho e deixa com que eles esbarrem. E aí você começa a dar ordens de comando. Agacha, levanta. Vamos ver quantos ele... Porque isso eu falo toda a turma. Isso é bom que você vai trabalhar toda a turma. Vamos ver quantos vão conseguir te compreender. Quantos vão conseguir escutar a voz de comando. Por quê? Porque na hora de você desenvolver uma atividade, principalmente com o método fônico, que eles vão ter que prestar atenção na abertura de boca, né? Porque o método fônico é isso. Eu vou falar uma palavra... né? Eu vou ter que abrir minha boca, ó, ba, b, né? Eu vou ter que mostrar para eles vão ter que estar prestando atenção, né? E outra coisa, que é muito importante, quando nós vamos realizar uma atividade, a gente na educação infantil, para qualquer aluno, tá? Qualquer aluno. Para qualquer método que eu vou trabalhar, se eu vou trabalhar, que eu vou falar, ele vai ter que me ouvir. Vamos prestar atenção se esse aluno está escutando direitinho, né? Então, assim, se eu estou fazendo uma atividade... A gente nem falou da discriminação auditiva, agora que eu lembrei. Sim. Então, assim, se eu estou cantando uma musiquinha, e a musiquinha tem os comandos, né? Vê se ele está respondendo o comando de voz mesmo, para saber se ele está me ouvindo direitinho. Porque na alfabetização, na hora que entra essa instrução fônica, se ele não me ouvir direitinho, e eu não fizer o encaminhamento dele, eu não vou ter uma resposta. Amiga, eu vou te parar rapidinho. Dica de como trabalhar. Vocês já fazem isso, mas agora vocês vão fazer entendendo por que vocês fazem. Quer trabalhar a discriminação auditiva? Comece assim. Todo mundo fecha os olhinhos. Coloca o som da cachoeira. Que som é este? Vê se eles vão falar. Coloca o som do leão rugindo. Que som é este? Deixa eles falarem. Alguns vão acertar, outros não. Os que não estão acertando, já vai anotando ali. Porque, gente, tem um transtorno, que a gente fala que é TEC, que é o transtorno do processamento auditivo central. Que é o quê? Stefânia, eu te explico daqui a pouquinho, tá bom? E aí eu já respondo às meninas também que colocaram as perguntas. O que é esse transtorno? Eu estou falando aqui, por exemplo, do realismo nominal, que é o quê? Eu vou pegar o leão e o rato e vou mostrar para a criança. E aí eu vou falar para a criança, qual dos dois que eu vou utilizar mais sílabas para falar? Ou que eu vou abrir mais a boca para falar? Se a criança falar que é o leão, ela não está tendo realismo nominal desenvolvido. Bem que aqui eu peguei os dois, tem a mesma sílaba, então eu não conto, teria que ser um maior. Eu tinha dado o exemplo da girafa lá, né? Formiga, pronto. O leão e a formiga. Se ele disser que é o leão, porque o leão é maior que a formiga, que o leão é forte, não sei o quê, a criança está indo pelo tamanho do objeto e não pela quantidade de vezes que ele fala formiga.
Ele faz a análise pelo tamanho do objeto e não pela quantidade de sílabas ou letras que ele vai ter que escrever essa palavra, tá? Isso é realismo, Estevânia. É você apresentar para a criança as duas imagens, e aí sempre tem que ser uma maior que a outra. Contudo, por exemplo, o leão tem 2 sílabas e a formiga tem 3, né? Então você tem esse cuidado. Ou, por exemplo, mostrar casa e cadeira. E perguntar para a criança, qual que você vai utilizar mais letra? Eu gosto de usar letras, tá? No lugar de sílaba. Porque a maioria não foi alfabetizada ainda, né? Então, eu uso a letra. Quem eu vou usar mais letra para escrever? A casa ou a cadeira? Muitas crianças que não têm essa habilidade desenvolvida, ela vai dizer que é a casa, porque olha o tamanho da casa, olha o tamanho da cadeira. Então, logo, eu vou usar mais letras para poder escrever, tá? Isso é realismo nominal, tá, Estefânia? Então, para discriminação, gente, o transtorno do processamento auditivo central, é eu explicar para vocês o que é o realismo, a Andréia entender, a Alessandra entender, e aí eu vou pegar aqui, deixa eu ver quem. A Alessandra perguntou. Né? Eu já vou responder ela também. Aí você já complementa o que ela perguntou, né? Porque a gente falou da parte visual. Aí a Eli vai falar assim, olha, eu não consegui compreender o que significa esse realismo e esse nominal. Não tá dando uns negócios na minha cabeça, não consigo entender. Então, esse processamento, né, esse transtorno, a criança vai ouvir o que vocês estão falando, só que quando a informação chega no cérebro dela, ela não consegue entender o conceito. Por exemplo, falar o que é estar bravo. Explicar o conceito. Você explicou, mas neuralmente falando, essa criança não entende o que é esse conceito. Não isso consegue sempre porque ela não contextualizar, consegue né? contextualizar. Aonde que isso prejudica a nossa alfabetização, gente? Na leitura, som, né, dos fonemas. Essa criança, você fala pelo ela o b, que letra que é? Ela não consegue entender que é a letra B. Visualmente, mentalmente, quando ela visualiza a letra, ela não visualiza a letra B, porque o cérebro dela não consegue pegar a informação que foi contida aí nessa informação. Então, a discriminação auditiva é muito importante. Uma outra dica também, olhinhos fechados, pega sabe aquele chacoalho de criança? Deixa todo mundo em silêncio, e aí você coloca uma música de fundo. E aí vocês falam, olha, vocês vão ter que prestar atenção aonde que está vindo o som do chacoalho. Elas vão estar com os olhinhos fechados, uma música de fundo, e elas têm que, com as mãos, apontar a direção. Então, você vai para um lado da sala, eles têm que apontar. Você vai para o outro lado da sala, eles têm que apontar. Se as crianças conseguirem, apesar do som de fundo, conseguir identificar onde que está o som do chocalho, perfeito. Você já percebe que essa habilidade auditiva da criança já está bem desenvolvida. Você já pode começar a ensinar as vogais e as consoantes, tá bom? Aí a pergunta, uma das perguntas, Ká, era em relação a sala, né? O que eu recomendaria em colocar uma sala? Eu vou dizer eu como Andréia. Primeiro você tem que entender quem é o aluno que está na sua sala. Porque, por exemplo, eu tenho um caso de criança com TDAH que qualquer coisa ela se dispersa. Mas tem muitas crianças, por exemplo, que o prejuízo dela como TDAH não é essa dispersão por causa da parte visual, é mais auditiva. Então, eu posso até deixar alguns banners que a gente coloca ali que não vai interferir. Por isso que é importante você conhecer, né? Mas quanto menos recurso você tiver ali que não fique gritante para essa criança, melhor. Eu tinha uma criança com autismo e X frágil. Então, o que eu fazia? Quando era aula de português, eu colocava só aquele banner que realmente eu ia trabalhar língua portuguesa. Quando era matemática, eu deixava só aquele banner que era matemática. E detalhe, eu nunca deixava ele perto. Porque eu sabia que se eu deixasse ele perto, eu nem deixava perto de janela e nem perto de onde que estava. Porque senão ele ia querer ficar mexendo. Se tivesse na janela, ia ficar olhando para fora ou na porta. Então, eu, Andréia, faço isso. A Camila vai dizer como ela faz. Então, primeiro eu percebo quem é o meu aluno e o que o incomoda. Eu preciso conhecer. Tudo é conhecer o transtorno e conhecer o aluno. Né? Eu preciso conhecer o meu aluno e saber o que o incomoda. Na minha sala de aula, já no normal, fica o alfabeto, né? Eu deixo o alfabeto e os numerais. Se eu vou trabalhar, né, um gênero textual, se eu vou trabalhar,
eu vou utilizar naquele dia. E a rotina do meu aluno, que ele já fica ali. A rotina, né, do que você vai, o meu aluno vai precisar, se o meu aluno é autista, a minha rotina dele visual vai ficar ali porque ele tem que chegar e ele vai ter que se localizar, né, no que ele vai precisar fazer, eu vou explicar no dia a dia. E aí, como ele vai chegar, a primeira coisa que eu faço é explicar essa rotina para ele, então ele sabe que vai chegar a determinado momento do dia e vai ter aquela atividade, então eu não vou pegar ele de surpresa, né? Então, assim, aí o que eu vou utilizar, como a André falou, eu também faço a mesma coisa, eu utilizo naquele dia, eu coloco, porque assim, até para as outras crianças, né? A gente já não enfeita mais, né? Porque é uma poluição visual, né? Já coloca aquele... É lindo, gente. A gente falar que não é bonito, né? Aquele monte de EVA, aquele... É lindo. Mas tira-se a atenção, né? Você tá aqui, a criança tá... o ambiente alfabetizador, né? Traz as informações. Nós proporcionamos, sim. Tem o cantinho da leitura, que é o ambiente onde ele vai para pegar ali os livros, né? É o lugar, eu acredito, né? E pelos conhecimentos científicos que a gente vai adquirindo com o longo do tempo, e a prática, porque a teoria ela é muito bonita, mas a prática é que, na verdade, vai ensinando dia após dia. Eu acredito que nós temos que ter um cantinho dentro da nossa sala de aula, para quando esse aluno ele vir a desregular, ele se sinta à vontade. Ele precisa ter esse cantinho lá na sala, que ele vai se sentir acolhido, que é o canto dele. Que ali ele vai ir lá, ele sabe que aquele cantinho ali é dele, que ele vai se autorregular, que seja com um brinquedo, que seja, às vezes, com um paninho que ele traz da casa, ele vai se recordar da mãe ou do pai, aonde ele vai ter mais influência. Ó, o meu filho, no início, quando ele ia para a escola, ele levava um bendito de um cobertorzinho. E aí ficava lá no fundo da sala de aula. Quando ele se desregulava, ele ia lá, ele pegava, ele dava umas 3 cheiradinhas no cobertorzinho dele, ele acalmava, a professora aguardava e ele voltava para a carteira dele. Por quê? A gente precisa proporcionar esse ambiente. Com o tempo, pessoal, isso não quer dizer que vai ser para o resto da vida. Com o tempo, vamos criando habilidades e vamos tirando. Por isso que é necessidade do quê? Das terapias. Por isso que nós andamos em conjunto com os terapeutas, em conjuntos com os outros profissionais, né? Terapia ocupacional, neuropsicopedagogo, psicopedagogo, AEE, né? Nossa, realmente é um casamento, né? Para que na vida adulta ele caminhe sozinho. Crianças que têm muitos prejuízos, né, dentro de uma sala de aula, é porque eles não fazem as intervenções adequadas, né? Espero que muitos pais vejam essa live depois e entendam. Sem intervenção, sem essa criança estar em grande quantidade aí de intervenções, ó, meu professor entrou no Boro, seja bem-vindo, né? Então, o que a gente precisa é que essa criança tenha as intervenções adequadas, né? Porque só o professor, gente, ele não vai conseguir fazer o papel dele como educador, aí ter que trabalhar a parte comportamental da criança, a parte motora, impossível. A nossa função não é essa, por isso que tem cada profissional para cada habilidade ou prejuízo que essa criança tem. E nós nem conseguimos, e nós não conseguimos. Essa é a realidade. Né? Então, tem que ter esse cuidado. Eu ia falar alguma coisa do que você falou, mas a minha memória... Agora nós vamos falar a nossa novidade, né, André? Porque as horas estão se aproximando e esse pessoal vai descansar, porque esse pessoal vai sabadar. Rapidinho, a Adriana, ela tinha perguntado alguma coisa, que ela falou assim, qual idade? Eu só não entendi. Crianças de quantos anos? Eu não entendi essa pergunta, Adriana. Seria sobre o quê? Sobre o realismo nominal? Eu não consegui entender do que exatamente você estava perguntando. Aí a gente já finaliza. Deixa eu ver se ela coloca. E aí a gente... Essa pré-alfabetização, se for referente à pré-alfabetização, né, já colocando, pessoal, essa pré-alfabetização, ela vai ocorrer, se a criança saiu da educação infantil e ela não teve essas habilidades, porque por isso que eu falei, aqueles 5 conceitos que eu expliquei lá no início, que é a base para a alfabetização, não ocorreu, e ela vai precisar, né, dessa abordagem aí, da parte sensorial, ela vai ocorrer no primeiro ano, se tiver necessidade, ela vai ocorrer no segundo ano, o aluno não atingiu, ela vai ocorrer no terceiro ano, e o aluno com TEA vai ter que se trabalhar com repetição.
né? Não é de um dia para o outro. Nós temos E que trabalhar com repetição, quando a gente repetição. fala repetição, gente, lembrando, não é você fazer sempre a mesma atividade. É você Sim, trabalhar aquela habilidade de de maneira, várias né? diferentes. Porque. Ah, peraí. A Stefânia colocou boa pergunta, o realismo. Ah, tá. O realismo, como eu falei para vocês, já a partir dos 5 aninhos, você já pode ir trabalhando com a criança. Porque 4 anos, dependendo, né, é, como que eu posso dizer? Do instituto, né? Quando é escola particular, a gente sabe que eles já começam isso um pouco antes, né? Escola pública aí, algumas vezes nem trabalha o realismo nominal, mas eu indico já a partir dos 5 aninhos aí, que a criança já tem uma maturação um pouco melhor, você já consegue ir trabalhando assim de forma bem lúdica para que a criança consiga ter essa habilidade. Ó, a Karina já tá dando uns spoilers aqui do que é a nossa novidade. Daqui a pouco a gente conta, tá, Karina? Sobre toda essa. Então, a alfabetização, todas essas habilidades que a gente apresentou hoje, gente, elas começam já no primeiro mês de vida dessa criança. E aí não é o professor que vai, né, tá fazendo, é aqui os pais. Por isso que os estímulos vindo dos pais é fundamental. Porque quando vocês pegarem aí quando vocês pegarem, né, no maternal, acho que o quê? 9 meses, 8 meses, não sei, vocês vão dando continuidade a esses estímulos. Né? Então, já nos primeiros meses, o pai e a mãe já vai trabalhar a imitação com essa criança. Porque a imitação é o quê? Quando o pai e a mãe começam, ah, meu amor, você é tão lindo, oh, bebezinho da mamãe, o sorriso, a expressão facial. A criança, gente, como que vocês acham que ocorre a linguagem? Né, a língua, né, a nossa língua portuguesa, é a partir da imitação. A criança escuta o pai e a mãe falando, bebê lindo, mamãe te ama. Ele começa o quê? Pá, pá, mã, mã. O balbuciar, gente, é etapa desse processo da linguagem. Né, que seria uma outra live aí de 2 horas quase, porque a linguagem também é muito importante, tá? Deixa eu ver aqui, minhas 3 filhas com 4 ou 5 anos já estavam... Aí cortou. Então, né, o realismo, a partir dos 5 anos, você já pode já ir inserindo, né, como habilidade para essas crianças, tá? Então, escola particular, eu já vi escola particular, Estevanda, com 4 anos já começar, porque já começa a alfabetização, né, muito cedo em escola particular. Então, quanto mais você conseguir... Minha neta pegou na pandemia... Eu não entendi aqui o da Adriana. Minha neta pegou na pandemia. Minhas 3 filhas, eu não consegui entender. Ó, Tá? Mas pessoal, a gente lembrando, tá? O autismo não se pega de uma criança para outra, tá? Foi isso que ela falou? Não, eu que já estou ressaltando, tá bom? Ah, Tá? Não é algo que não é tem um vírus. tem vários estudos, né, com várias possibilidades. Dé, posso pegar só Pode, um amiga. A gente ganchinho aqui? já demorou. Pessoal, Mas como ó, agora elas estão aqui, eu quando elas vou, eu vou, estiverem aqui com a eu gente, a vou gente fala. colocar aqui, ó, né, porque assim, eu percebi que tem muitas dúvidas, né? E eu, enquanto mãe, eu li esse livro aqui, eu achei ele muito, muito bacana, enquanto mãe, enquanto profissional. Ele se chama O que a Ciência nos diz sobre o transtorno espectro do autismo, do autista, né? Fazendo escolhas certas para seu filho. Então aqui ele fala um pouco sobre tudo. Desde da parte da alfabetização, ele fala sobre a parte da alimentação, ele fala um pouquinho sobre tudo, tudo sobre o autismo, né? Sobre o transtorno espectro do autismo, né? Sobre a seletividade alimentar, sobre as características, né? Então, assim, enquanto pai e professor, né? E a gente está nessa busca de informações, né? Tem a live que a Andrea colocou, que está maravilhosa. Tem esse livro, né? Esse livro é do Rafael, é do Banner, né? Eu gosto muito dos livros dele. Rafael, Geraldine, Joel, são todos PhD. Muito bom, fazendo escolhas certas. Ele fala muito, assim, muito detalhes. São todos introduções
para a gente começar a notar as características e entender aonde estão as necessidades. Porque às vezes a gente não entende o que é birra, aonde o que é crise. Bom, eu vou ser muito sincera, porque aqui nós estamos no meio de professores, amigos, colegas, o que é falta de educação, porque muitas vezes é visto, olha, aquela criança não tem educação, não tem limites, né? E às vezes não é nada disso. Às vezes, a criança, quando às vezes ela está ali chorando, a falta de educação, às vezes ela está com uma dor que ela não sabe nem demonstrar, né? E ela está respondendo de outra forma, né? Uma emoção, né? A Andrea teve uma live maravilhosa semana passada falando sobre, né, a parentalidade, né? Foi quarta, amiga. Não foi semana Foi passada, quarta, não. verdade. Porque para mim, no Instagram também, gente. devia ser toda quarta, devia ter feriado toda quarta, Senhor. Eu trabalhei até às 10 na vida. Porque parece que já foi semana passada ali, já foi um feriado. Falando sobre essa importância e quanto nós refletimos na vida dos nossos filhos, né? E quanto isso. E esse livro ele fala um pouquinho. Então, assim, se alguém quiser, depois eu coloco o nome, que é O que a ciência nos diz sobre o transtorno do espectro autista, fazendo as escolhas certas para seu filho. Eu gostei demais, achei muita informação, né, enquanto professora, profissional. E aí, assim, não vou falar assim muito dele hoje, porque... Vamos combinar assim, então? Vamos combinar? Já que algumas não viram a live que eu fiz na segunda, corre lá no YouTube e depois dá uma olhada. E aí, talvez semana que vem não dê tempo, porque a gente vai tentar falar da alfabetização propriamente dita. Mas aí, na próxima, a gente volta com uma live aqui com vocês, pra gente falar do autismo propriamente dito. Tá bom? E aí, eu vi a live, teve coisa que eu fiquei com dúvida, aí nessa live a gente conversa com vocês, tá? A Adriana tinha falado exatamente isso, que na escola particular, as filhas dela foram alfabetizadas, né? Então, a gente sabe que na particular é muito estimulado esse processo de alfabetização com 4, 5 anos. Se vocês são a favor ou não, né? Aí eu deixo por conta da opinião de vocês. Eu, Andréia, acho que é muito cedo para uma criança de 4, 5 anos já ser alfabetizada. Porque a gente tem diversas habilidades aí, né, que essa criança precisa desenvolver, né? Até porque o cérebro dela não está maturado, ela ainda é um bebê, gente, né? 4 aninhos aí, não é uma criança já aí com a maturação cerebral. Mas aí a gente deixa para uma próxima live para a gente estar discutindo sobre isso, tá bom? Ela tem mais uma neta de 1 ano e meio que minha filha está insistindo, que é autista, né? Então, o que você tem que fazer? Dá uma olhada na live que eu fiz, né, lá no YouTube, e aí, na próxima semana, quando a gente falar sobre, você pode apresentar algumas características aí que a sua filha pode estar achando que é autismo. E a gente conversa. Mas tem suspeita, gente, já procura o pediatra, já fala, né, da angústia que vocês têm, eles já vão passando aí para vocês encaminhamento com neuropediatra, com psiquiatra, não fique na dúvida. Surgiu angústia, vai atrás, tá? Vão atrás, porque mesmo que não seja autismo, pode ser uma outra coisa. E quanto mais rápido a gente começa a investigar e começar as intervenções, eu falo muito de intervenção precoce, gente, porque o meu filho, antes de fechar o diagnóstico, ele teve intervenção precoce. Como eu disse para vocês, ele tinha 1 ano e 3 meses de atraso. Com as intervenções em 1 ano e meio, ele já estava para 6 meses de atraso. Então, a sua filha está insegura, ela acha que é autismo, procura o profissional pediatra, ele vai dar um encaminhamento para o neuropediatra, o psiquiatra, vai pedir uma porrada de exames para descartar qualquer outra, né, ou deficiência, ou transtorno, ou enfermidade. E aí depois eles vão aí seguindo para o transtorno do espectro autista, tá bom? Vamos finalizar com a novidade. A Karina tinha perguntado assim, vou pegar a fala da Karina. Vocês dão cursos? Pois bem, quem já nos acompanha há algum tempo aí no YouTube, no Instagram, né, a gente vem falando, tá vindo novidade por aí, tá vindo novidade por aí, e a gente ficou nesta live de dizer que novidade ou quais novidades são essas. Então, né, para quem já acompanha a gente aí um tempo, você quer começar ou eu começo? Vamos começar pelo nome? Sim. Vamos começar pelo nome? Acho que foi hoje ou foi ontem, eu coloquei um post aí falando do Transfor Amar. Amar. E aí,
a ideia do Transfor Amar é principalmente, né, pelos nossos filhos, por tudo que a gente já passou como mãe, tanto na escola como profissionais e assim por diante, e também com o sofrimento das mães dos nossos alunos, né? Porque é uma dor que é conjunta. E por conta disso surgiu o nome Transfor Amar. O que é isso, Andréia? É o nosso espaço, né, que 100% vai estar funcionando o ano que vem, para a gente poder aí trabalhar com crianças dentro do espectro autista. Logo também vai ser crianças com TDAH, com deficiência intelectual, mas tudo a seu tempo. Síndrome de Down. A gente está se organizando aí, porque tem toda uma logística, né? A gente não quer sair da sala de aula, mas a gente também quer aí poder contribuir, né, com essas mães que teve muita dificuldade, ou que tem muita dificuldade aí para poder ajudar a sua criança, né, no processo de alfabetização, intervenções neuropsicopedagógicas, né? Então, esse espaço que a gente está com bastante tempo aí anunciando, né, a gente praticamente vai inaugurar assim para atender as crianças, né, que têm uma deficiência com autismo, nível 1, 2 ou 3, não importa, que o nosso objetivo é esse, poder ajudar essas famílias, poder ajudar essas crianças, tanto nessas etapas aí, né, dos prejuízos das habilidades com as intervenções neuropsicopedagógicas clínicas, assim como a parte pedagógica, que a gente sabe que é uma das maiores dificuldades dos pais, professores e assim por diante. Conta outra novidade, Cá. E nós também, nós vamos atender, né, os nossos... Estou até gaguejando que eu fiquei emocionada aqui, gente. Parece que não. Porque, não é. É que a Andréia começou a falar e eu acabei voltando lá atrás, né? Quem tá aí, se a Jo estiver aí ainda, a Jo vai lembrar, né? Desde quando eu me formei, acho que foi um sonho. Desde quando eu fui para a educação especial, depois eu tive meu Mateus e... Acho que eu sempre quis trabalhar, na verdade, com a educação especial, né? Quem me conhece. E aí o Transformar, né? Por que o Transformar? Porque a gente consegue transformar com amor. Coloque amor em tudo que você faz, né? E a gente vai fazer com o maior prazer, porque somos mães, além de tudo, né? E, além de atender as nossas crianças, né, lá no nosso espaço, nós também vamos atender os professores, nós vamos atender, né, os nossos colegas de profissão, nós vamos atender as escolas, estamos em produção de um site para poder colocar os nossos cursos, os nossos materiais. O que mais, amiga? Vamos me ajudando. Acho que por enquanto é isso, mas também, né, uma das coisas que a gente pensa aí é mentoria para os professores, né? Porque às vezes o curso é muito bom, gente, a gente aprende muito com os cursos, mas é tão bom, eu tô com uma situação na minha sala que eu não consigo ajudar essa criança, e aí você precisa de alguém para te socorrer, e o curso, querendo ou não, ele não vai te dar essa resposta direta, porque é algo cotidiano, né? Então essas mentorias aí, elas teriam essa intenção, né? De poder ajudar você, professor, você, pai, que tá com uma situação... ali em parceria, o contato mesmo, né? E aí ter este contato, né? Para poder auxiliar fazer você. Essas discussões de situações de caso ali, né? No tete a tete. Então é isso, são né? novidades. E aí, rapidinho, a Adriana colocou aqui que o pediatra diz que é cedo. Adriana, vou ser curta e grossa com você. Muda de pediatra. Gente, isso eu vou... Quem quiser achar que é antiético, ache. Mas eu vou dizer como mãe, agora aqui esqueça André, neuropsicopedagoga ou neuropediatra. Eu passei por 6 pediatras. Um me chamou de louca, porque dizia que meu filho não tinha nada, que eu tinha que respeitar o tempo do meu filho, o tempo da criança, não sei o quê. Nós temos, gente, uma coisa chamada aí, os estágios do desenvolvimento. Quem está na pedagogia sabe que, né, tem o estágio aí, o inicial que a gente vai ter, ó, deu até branco agora, sensório motor, né, depois a gente tem aí o concreto e assim por diante. Então aquilo ali não surgiu à toa.
né? Então, o que a gente tem? A criança tem 1 mês, então aquelas habilidades de 1 mês, ela pode ter um atraso aí de 1 mês, mais ou menos, para mais ou para menos. Passou disso, a gente não coloca como atraso, mas passou de 1 mês já é atraso. Então, Adriana, se o pediatra diz que é cedo, troca de pediatra, porque ele, para autismo, ele tá por fora. Gente, com 2, 3 meses, a gente já tem estudos que com 2, 3 meses você já consegue identificar a criança que tem autismo. Com 2, 3 meses você já consegue. Né? Então já tem estudos que falam que o pai e a mãe já conseguem identificar esses sinais com as crianças. Lá na live que eu coloquei, com 4 meses. A gente, né, já tem características bem visíveis. Então, se está com essa suspeita, troca. Né? Vai fazer uma avaliação, por exemplo, com um psiquiatra que trabalha com a ciência ABA e assim por diante. Tá? Gente, não deixa 1 segundo sequer. Se é gritante, né? Visualmente assim, gritante, os aspectos do autismo, o pediatra não quer te ouvir, procura um que vai te escutar. Se está na escolinha, pede para a escola fazer relatório do comportamento dessa criança na escola, porque o autismo ele vai ter que ter esse comportamento em casa, na escola, no mercado, em qualquer lugar que ele for, tá bom? Bom, eu acho que, né, as novidades foram dadas, tudo que vocês Nós perguntaram, agradecemos. E aí, foi o pessoal que respondido. quiser, né, Deia? As meninas que quiserem as mentorias, elas podem pegar o meu contato, o contato da Andréia, as mães, se quiserem os atendimentos, nós ainda temos umas vagas ainda para este ano, né? O específico, pouquinhos, pouquíssimas, né? Mas nós temos. As mentorias, né? Quem quiser as mentorias, entre em contato comigo ou com a Andréia. Nós vamos deixar o contato. Vamos fazer assim, né? Para deixar uma coisa mais organizada. Vamos, né, formular bem bonitinho onde que vai ser o aplicativo que a gente vai fazer as mentorias. Aí a gente faz uma live, né, um aulão também, e aí a gente abre aí para as mentorias. Porque eu acho que fica uma coisa mais bonitinha do que a gente correr agora, senão a gente vai enlouquecido. Tá bom? Deixa eu ver aqui rapidinho pra gente finalizar. A Adriana colocou, vocês estão de parabéns. Obrigada, meninas. Obrigada. Voltou a estudar, já é avó. E também já foi mãe muito presente. Não acho que ela tem autismo, concordo com você. Então, perfeito. Se você não acha, investiga só para ficar em paz, né? E vida que segue. Vai estimulando sempre a criança. Porque o importante é esses estímulos aí ocorrer de forma correta. Tá bom? Meninas, meninos que participaram, muito obrigada pela presença de vocês. Cá, amiga do coração, muito obrigada pela participação aí da nossa live conjunta. Na próxima semana, provavelmente vai fazer a live no Instagram da Cá, tá bom? Mas a gente avisa, coloca lá os posts para vocês também seguir ela. Fala o seu Instagram, amiga, para elas te seguirem. O meu tá Cá Trevisani. Me segue lá. C-A-H, tá, gente? Tem um H no final. C-A-H. Cá Trevisani. Me sigam lá. Nós temos agora também o Transforamar no YouTube, tá, pessoal? Vamos também fazer nossas propagandas, né, André? Agora vamos começar. Agora tem que fazer, né, amiga? A nossa propaganda. Pessoal, eu agradeço de verdade. Né, André? E o pessoal, porque ficaram com a gente do início ao fim. Quase 3 horas, gente, de live. O Instagram não derrubou a gente, que é muito bom. Muito obrigada. De verdade, eu agradeço o engajamento, as perguntas, as conversas, né? E agradeço a Andréia, a parceria de sempre, né? E estaremos juntas agora, né, amiga? Com certeza, amiga. Pra sempre. Meninas, meninos, um beijo. Obrigada, meninas. Estou muito feliz que a gente conseguiu contribuir com a noite de vocês. Obrigada por ter ficado com a gente até o final, porque eu sei que não é fácil trabalhar o dia inteiro e ficar numa live de quase 3 horas. Né? Então, muito obrigada de coração e até semana que vem. Amanhã eu já posto para vocês o novo tema, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, Cá. Tchau, tchau.